Oi, pessoal. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. É com alegria, com satisfação que aqui recebo a todos, que todo mundo se sinta muito bem recebido, que hoje nós vamos, como de costume, falar de lições importantes do Evangelho de Jesus, de falar de verdades espirituais trazidas pelo Espiritismo, enfim, sempre trazer aspectos, temas relevantes para o nosso engrandecimento espiritual. Então, já peço para que todos vocês possam se inscrever, possam também compartilhar o conteúdo, também, depois, se gostarem do conteúdo, deixarem o seu like, o seu curtir. Sem mais delongas, vamos então fazer a leitura do livro Pão Nosso. Este livro que foi escrito pelo nosso irmão Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. Então, lendo o item número 24, que trata dos filhos pródigos. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Então, o filho pródigo, conforme diz aqui a leitura, a gente já pensa naquela pessoa que está ali, que está esbanjando, que está gastando. Conforme diz a parábola, é aquele filho que pediu ao pai a sua parte da herança e que vai ao mundo, e indo para as festividades, para as coisas do mundo, acaba gastando de forma descontrolada. É isso que está dizendo aqui esse trecho, que a gente se lembra disso, daquela pessoa que gasta sem critério. Mas Emmanuel diz que a gente pode aplicar esse mesmo conceito de gastar sem critério em outros campos, em outras modalidades. Prossegue então Emmanuel dizendo: os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro e a abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade, através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Então, ele está fazendo uma analogia, o Emmanuel, que não só a riqueza não é apenas algo monetário, não é só dinheiro, é riqueza, que nem dá exemplo da riqueza intelectiva, os grandes intelectuais. Então, por exemplo, tu tem muita inteligência, porque foi te dada a possibilidade, por Deus, de nascer numa família que daqui a pouco consegue te prover condições de estudo. E ao invés, por exemplo, a pessoa se torna, que nem no exemplo aqui, se torna um grande cientista, e ao invés de utilizar essa inteligência para o bem, de fazer com que a coletividade melhore, criando invenções ou produzindo algo de útil, algo para o bem, para o bem comum, ele acaba falando ali da destilação de venenos intelectuais, ou seja, a pessoa utilizando daqui a pouco a inteligência para fazer uma intriga ou para criar daqui a pouco algo que notoriamente sabe que vai fazer mal para as pessoas, Sei, daqui a pouco cria algum método para abortar rapidamente uma criança, um remédio, alguma coisa, enfim. É a pessoa utilizando a sua inteligência para coisas que vão produzir o mal, Fala também de artistas, que ao invés de utilizar o seu potencial,
acabam também, daqui a pouco, utilizando para coisas menos, né, menos úteis ou coisas indignas, né, como retrata o autor. Mas prosseguindo, né, em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Então ele está dizendo, né, que a pessoa ela acaba sendo, né, alguém que gasta indiscriminadamente qualquer coisa, seja até a saúde, oportunidades diversas, os bens materiais com os quais tu pode fazer o bem, tu pode trazer tranquilidade, né, para si, para os outros, trazer prosperidade material, né, o próprio conhecimento, como já foi dito antes, né. Então, se a gente tem essa riqueza, né, que a gente possa sempre compartilhá-la, né, usufruir bem dela. Continua Emmanuel, são eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Então, esse trecho ele é bastante simbólico, né? Porque está dizendo que muitas vezes tem pessoas que ganharam muito pouco nessa encarnação, né? Em vários aspectos, né? Daqui a pouco na questão até da saúde, tem uma saúde precária, não puderam estudar muito, enfim, acabam desempenhando papéis que para a sociedade são tidos como menores, como menos importantes, mas ali fala, por exemplo, que eles de forma simples, de forma humilde, eles caminham, né, de forma confiante, experimentando assim, em paz, né, porque estão fazendo, digamos assim, né, aquilo que se programaram a fazer espiritualmente nessa encarnação, ao passo que, né, pessoas daqui a pouco dotadas, né, que tiveram oportunidade de grandes estudos, daqui a pouco de muito poder político, né, por nascer numa família que dispõe dessas benesses, daqui a pouco dotado de um grande vigor físico, né, para, né, daqui a pouco a programação espiritual da pessoa era ser um atleta, né, de ponta, e a pessoa possui uma grande vitalidade, e aí ao invés de utilizar isso para a sua aprimoração, seu aprimoramento espiritual, o que a pessoa acaba fazendo? Entra na inutilidade. Tem muito, muito dinheiro, mas não transforma em nada de útil. Tem uma inteligência extremada, mas também não produz nada agradável ou de útil para si ou para os outros. E aí profere essa frase, ó, quantos trabalhadores pequeninos, né? Ou seja, que o mundo tem por pequenos, né? Que daqui a pouco não tem tarefas tão relevantes, né? Que até diz ali lá no começo da leitura, quantos jornaleiros de meu pai, né? Tem abundância de pão. Ó, quantos trabalhadores, agora voltando, né, a frase, quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade? E por que tem eles a tranquilidade? Porque sabem, né, que estão fazendo aquilo que se programaram a fazer, que estão sendo honestos, que estão agindo no bem, né? Então, mesmo que seja uma tarefa tida como simples, eles estão tranquilos do ponto de vista espiritual. E continuando o restante da frase, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. E por que a fome de paz tortura o espírito? Por quê? Porque está se sentindo inútil. Ou seja, sabe que está recebendo tantos e tantos recursos e mesmo assim está sendo perdulário, está sendo um filho pródigo, ou seja, ganha várias riquezas e acaba gastando de forma equivocada. E ao invés disso trazer felicidade, traz na verdade o quê? Traz desespero, angústia, né? E depois, numa outra encarnação, muito provavelmente pode trazer inclusive a escassez, né? Porque quando a gente recebe um recurso, né, e a gente não faz, né, um uso correto, um uso adequado,
né? Todo o excesso produz falta. Então, daqui a pouco a pessoa foi muito rica, né, do ponto de vista material, e utilizou esse dinheiro apenas para sua vaidade, não produziu nada, absolutamente nada para ninguém, utilizando daqui a pouco apenas em festas, assim, usando para coisas daqui a pouco até para prejudicar os outros ou para humilhar os outros, né, com esse poderio econômico. Isso vai acabar né, pode acabar se voltando para outra pessoa numa próxima encarnação, e ela vai acabar tendo que lidar com as consequências, né, daquilo que ela plantou, né? Então, daqui a pouco, para ela aprender a valorizar aquilo, né, que ela desperdiçou, ela vai ter o quê? Vai ter escassez, né? Daqui a pouco, né, que nem no exemplo ali do grande cientista, teve muito acesso a estudo, faculdade, graduações, pós-graduações, enfim. Teve várias possibilidades de uma melhoria intelectiva, fez mau uso. Daqui a pouco, numa outra encarnação, a pessoa vai ansiar pelo estudo, pela elevação de poder estudar, e daqui a pouco essa possibilidade não vai existir. Por quê? Porque quando teve a oportunidade do uso, não o fez, né? Então, né, muitas vezes a gente acaba aprendendo mais né, dependendo da programação espiritual, de como vai ocorrer a lei de causa e efeito, que a ninguém é dado saber exatamente as minúcias, né? A gente pode inferir por lógica, mas nunca ninguém tem a certeza, né? Só Deus é que sabe exatamente como as coisas vão se desenrolar. Mas muitas vezes a gente não aprendendo pelo amor, muitas vezes vem o caminho da falta, da dor, da escassez, né? Então, por isso que também até uma questão de inteligência a gente, né? Claro, a gente deve fazer o bem pelo princípio, por ser correto em si mesmo. Mas até por questão de inteligência a gente deveria fazer o bem, né? E por fim, o autor, né, o Emmanuel, termina a frase dizendo: o mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a essa. Ou seja, infelizmente, muitas e muitas pessoas estão fazendo o quê? Desperdiçando. Desperdiçando o tempo, desperdiçando a saúde, desperdiçando a inteligência, desperdiçando oportunidades, né? E esse desperdício acaba gerando o quê? Intranquilidade, infelicidade, sentimento de inutilidade, e aí se perde, como diz o Emmanuel, né, o pão da harmonia, da tranquilidade, essa abundância de pão espiritual. E aí a pessoa perece de fome, ou seja, ela não tem essa tranquilidade. Então, a tranquilidade que ela sente, simbolicamente, é essa fome espiritual, né? Então, fica aqui a mensagem, né, trazida para a reflexão, pelas belíssimas palavras e sábias palavras de Emmanuel, que a gente consiga valorizar e entender o que de fato é importante no mundo. Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu só vou ser feliz se eu tiver muito, muito dinheiro, mas a pessoa ignora que daqui a pouco tem uma família extremamente afetuosa, ignora que tem uma saúde muito boa, ignora, enfim, uma série de riquezas que ela já possui, e fica muitas vezes olhando com uma vista de inveja, ansiando por ter algo que um vizinho tem, que um parente tem, e na verdade, né, se tivesse esse recurso, muitas vezes ia desperdiçá-lo indevidamente, né? Até porque, nesse aspecto das riquezas, né, pessoal, é sempre interessante a gente imaginar que não faz muito sentido a gente ficar se angustiando por ter determinadas questões, situações, porque como nós viveremos, né, para sempre, teremos muitas e muitas experiências, né, até alcançar a perfeição intelectual e moral, a gente vai passar pela riqueza, vai passar pela pobreza, vai passar por todas as situações que a gente possa imaginar, a gente vai acabar, de uma forma ou de outra, passando. Então, a gente pode usufruir, né, espiritualmente do aqui e do agora, e não ficar se afligindo pelo aquilo que eventualmente a gente não tem.
né? A gente pode se felicitar. Claro, isso também não é um convite à acomodação, a pessoa não buscar um aperfeiçoamento moral, um aperfeiçoamento intelectual, não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes a gente nasce em determinadas condições que a gente pode, né? A gente pode usufruir e viver feliz nelas, né? Porque muitas vezes a gente nasce numa família, né, materialmente pobre. Claro, a gente pode lutar por melhorar a nossa condição, mas enquanto estamos nela, por que não viver feliz, não aproveitar as outras riquezas que se tem, né? Então fica esse convite, né, para a gente analisar cada um, né, no seu foro íntimo, as riquezas que eventualmente, né, a gente tem e que daqui a pouco a gente está desperdiçando, né? Uma família carinhosa, a saúde mental, a saúde física, o próprio dinheiro, né, que é o viés mais comum de análise, enfim. Que Deus possa abençoar então a todos nós. Espero que tenham gostado desse conteúdo, dessa reflexão e possam compartilhar esse material, né, se acharam interessante, com outras pessoas, para refletir, né, se daqui a pouco, né, no que todos nós podemos estar desperdiçando, né, as nossas vidas, as nossas riquezas. Então, mais uma vez, que Deus, Jesus, a espiritualidade abençoe a todos nós. E que assim seja.